Pesquisa nova saiu na Paraná Pesquisas. E eu posso dizer que é extremamente interessante acompanhar as pesquisas e ver as tendências entre os diferentes candidatos, sobre os quais a gente nem sabe se vão ser de fato candidatos. A gente tem duas circunstâncias excepcionais aparecendo sistematicamente nas pesquisas. A primeira circunstância excepcional: Bolsonaro, que em regra está inelegível, mas aparece nas pesquisas. Como nós dissemos em todos os vídeos relatando pesquisas aqui falando sobre Bolsonaro. Da mesma forma que o STF soltou o Lula nas eleições para concorrer às eleições de 2022, da mesma forma o STF pode conseguir ali dar uma voltinha ali para que em 2026 Bolsonaro possa estar no páreo para as eleições. Então por isso que é crível, é possível, não é uma coisa absurda Bolsonaro estar na pesquisa como está. E a segunda coisa, que em regra não deveria estar aqui, mas está aqui, é o nome de Ciro Gomes. Um candidato, ele está ali no top 3, no máximo top 4 de pessoas, de possíveis candidatos ali eletivos pela população. Por que essa pessoa não aparece em nenhuma pesquisa no segundo turno? A gente lembra que só foi feita uma pesquisa dessa até agora e foi de iniciativa de um grupo de pessoas que estava curioso de ver como é que Ciro estaria classificado nesses termos. Mas a gente vai passar aqui para vocês os cenários que a Paraná Pesquisas ela colocou para a gente aí, e tem coisas muito interessantes acontecendo. Primeira coisa que a gente quer falar aqui antes de passar para o primeiro cenário é Lula. Gente, Lula, ele trocou a comunicação dele, Era Pimenta, Paulo Pimenta, agora passou a ser o marqueteiro Sidônio. E com o marqueteiro Sidônio, com essa mudança, a gente começa a pensar: ou Paulo Pimenta, ele estava fazendo um trabalho horroroso como ministro da comunicação, ou então o Sidônio está fazendo um bom trabalho, e nesse bom trabalho o Lula está conseguindo se estabilizar ali numa determinada colocação, ou Sidônio também não está conseguindo aí alavancar o Lula politicamente. E o Lula parece que tem uma tendência de descida. A gente tem que acompanhar as pesquisas para ver. Mas vamos lá para os cenários. Antes de ir para os cenários, que tem mais uma outra novidade. Além dessa do Lula, essa tendência de queda do Lula, quero convidar você a se inscrever no canal, a curtir, a comentar. As 3 primeiras pessoas que geralmente aparecem são Jair Messias Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. São essas pessoas que geralmente estão aparecendo ali no top 5 das pesquisas. É muito interessante perceber que nenhuma outra pessoa dentro desse aspecto de esquerda que Lula representa nunca está nesse top 4. Por que eu digo que o Lula representa? Ciro Gomes reiteradamente diz que não representa a política que o Lula representa. Então é muito interessante ver essa característica. Comenta então com quem que você está nessas pesquisas que têm saído, tem mostrado tendências. Atenção, tem mostrado tendências. Que os marqueteiros, que os comunicadores fiquem alerta com isso, porque isso aqui vai simbolizar muito para 2026. Será que o Lula dá conta de tirar esse atraso até 2026? Será que Bolsonaro vai estar elegível até 2026? Mas vamos lá, as pesquisas que a gente quer ver. No primeiro cenário, com Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Helder Barbalho. Jair Bolsonaro aparece liderando a pesquisa com 37,2%, atrás de Lula com 32,8%. Lembramos que há pouquíssimo tempo ou Lula e Bolsonaro estavam empatados ou Lula aparecia à frente de Bolsonaro. Até que chegou um momento em que o grau aí dos dois de Lula e Bolsonaro estava a mesma coisa, ou seja, tanto do ponto de vista de pior, tanto do ponto de vista de melhor, ou seja, são a mesma coisa. O Lula aparece com 32,8, como eu já disse, Ciro Gomes aparece com 10,3. Ratinho Júnior está com 4,6, Ronaldo Caiado com 2,9 e Helder Barbalho com 6,7. São figuras, geralmente, não temos novidades, são as pessoas que geralmente estão aparecendo aí dentro da mídia nacional. Cenário 2, a situação eleitoral para presidente. A gente tem Lula liderando agora com 33,5%, junto com Michele Bolsonaro, que está com 30,2%. Depois, em terceiro, vem Ciro Gomes, de novo, Ciro Gomes aparecendo em terceiro, com 11,5%.
Ratinho Júnior aparecendo com 5,7, Ronaldo Caiado com 4,6 e Helder Barbalho com 0,9. Esses três aí estão se estabilizando, Ratinho, Ronaldo e Helder. Esses nomes geralmente ficam aí nas últimas colocações. No cenário eleitoral 3, o Lula ganhando com 34 pontos percentuais de Tarcísio Freitas. Está com 24,3. Tarcísio também é outra pessoa que sempre aparece, que está aí no espectro do Bolsonaro, que sempre aparece bem conceituado, com boa pontuação nessas pesquisas. E o Ciro Gomes, para variar, aparece em terceiro lugar. Por isso que eu falo que é um absurdo que essas pesquisas não contemplem o Ciro em um eventual segundo turno entre os possíveis candidatos. A gente nem sabe se o Ciro vai ser candidato. Ciro Gomes está com 13,5%, depois vem Ratinho Júnior com 6,9%, Ronaldo Caiado com 4,3% e Helder Barbalho com 1%. Cenário 4. Lula aparece em primeiro contra Eduardo Bolsonaro. Lula está aí com 33,8%, Eduardo Bolsonaro está com 21,3% e o Ciro, para variar, está com 13,2%, logo atrás é o terceiro colocado. Ratinho Júnior 8,5%, Ronaldo Caiado com 5,5% e Helder Barbalho está com 1%. E o cenário 5, que a gente tem aqui, o Lula está com 33,8% de votos, à frente de Flávio Bolsonaro, com 20,4% de votos. Ciro Gomes está aí com uma disputa franca com Flávio Bolsonaro de 13,8% percentuais. Imagina, terceiro lugar de novo. Ratinho Júnior está com 9% de votos, Ronaldo Caiado está com 5,8% e Helder Barbalho está com 1,1%. Cenário 6. Cenário 6, aí o Ciro, a novidade aqui é que o Ciro está indo de terceiro para segundo lugar. Aparecem nesse cenário 6. Lula lá na frente com 34,2%. O Ciro Gomes dessa vez aparece em segundo com 15 pontos percentuais. Então, para a gente ver a importância que o Ciro Gomes vai ter nas eleições do ano que vem. Se não tiver no segundo turno, o Ciro Gomes, as pesquisas têm demonstrado essa tendência. Ciro Gomes estará, no mínimo, como uma pessoa, um personagem, uma personalidade que vai ser decisivo ali para agregar votos, tanto para quem for ali do espectro de direita, tanto do esquerda. Lembrando sempre que Ciro, ele está em si mesmo com a representação de terceira via, por conta do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que não agrega nem o espectro lulista, nem o espectro bolsonarista do ponto de vista político. Ratinho Júnior aparece em terceiro com 13,9%, Ronaldo Caiado aparece com 7,1% em quarto lugar, e o Rogério Marinho, que é para a gente aqui a grande novidade, que aparece com 6,8%, junto com Helder Barbalho com 1,2%. Esses são os cenários da Paraná Pesquisa que vão mostrar para a gente essa tendência acontecendo. Tendência ali de Lula para Bolsonaro. O Lula já está ficando enfraquecido, a gente precisa ver até que ponto isso é uma tendência, até que ponto o Sidônio está conseguindo estabilizar o Lula dentro dessa margem de votos, ou até que ponto, mesmo com o Sidônio na comunicação do Lula, eles não estão conseguindo frutos com o crescimento de Lula. E essa outra tendência é bastante interessante, que é de Ciro Gomes ali se colocando em terceiro lugar ou em segundo lugar. Isso tem sido uma constante, Ciro Gomes aparecer ou em segundo, ou em terceiro, ou em quarto lugar. Assim como a gente também vê os nomes de Michele Bolsonaro, a gente vê os nomes de Tarcísio, e agora os nomes de Eduardo e Flávio Bolsonaro aparecendo em segundo, e isso não é tão constante como a gente tem visto em outras pesquisas. A gente tem que ver como é que isso vai se desenvolver. Mas o que nós entendemos é quem está no páreo contra Lula para um eventual segundo turno em 2026, está indo todo, são Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E a gente reitera, Tarcísio tem dito que, olha, muito difícil que eu saia de uma reeleição, de disputar uma reeleição para concorrer à presidência da República. Então, muita coisa ainda vai acontecer, a gente vai acompanhando as pesquisas, porque principalmente para a gente ver o entorno do Lula. Como é que o entorno do Lula vai reagir sobre essas coisas? Porque, gente, Lula tem falado muita bobagem. Então as pessoas do entorno do Lula têm que alertar ele sobre essas bobagens. Em contraposição, Bolsonaro agora está muito focado em relação a não ser preso. Bolsonaro está lutando para isso. Nesse sentido, é muito positivo para o Bolsonaro e para as pessoas que estão no entorno do Bolsonaro aparecer nessa colocação, porque o Bolsonaro
não está fazendo por onde, por exemplo, como o Ciro rotineiramente faz, falando, dando entrevista, dando palestra, fazendo de tudo aí para dialogar com as pessoas. O Bolsonaro não está tão nessa linha, a não ser, muitas vezes, no YouTube e nas redes sociais. Então, há aí um potencial de crescimento no espectro bolsonarista. E Lula tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente vai continuar acompanhando, porque o diálogo que o Ciro está tendo no Ceará, junto com o Roberto Cláudio, indica, muito provavelmente, uma dificuldade do Lula em conseguir o apoio de Ciro Gomes, que a gente nem sabe se o Ciro vai continuar no PDT, que é o partido que hoje está na base do governo Lula. Mas cenas para os próximos capítulos, as pesquisas estão ficando cada vez mais interessantes e a gente vai acompanhando elas. A gente se vê no próximo vídeo, até mais para vocês.